Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia. Fala, apicultores! Tudo belezinha com vocês? Meu nome é Biratan Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um humilde vídeo do canal Apicultura, o canal que valoriza a causa literária e defende a literatura. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Fico muito feliz. Eu aqui deitado na rede, coisa boa. Só de boa aqui, não preciso de formalidades, mas o conteúdo é um conteúdo fidedigno, é um conteúdo que é gravado com muito carinho, com muito amor para vocês. E hoje nós iremos dar continuidade ao livro do Christopher Vogler, A Jornada do Escritor. Belezinha, pessoal? Então prepare a sua pipoquinha com refrigerante. Eu ia falar o nome aqui, mas o YouTube ia cortar. Prepare seu refrigerante com pipoca. Sente-se ou deite-se onde você quiser e acompanhe o vídeo. Deixa eu desabilitar aqui a câmera para a gente dar continuidade, prosseguimento ao nosso vídeo, beleza? Pessoal, nós paramos aqui no Arauto, certo? Até agora, deixa eu fazer uma retrospectiva, né? Retrospectiva 2023. Brincadeira. Deixa eu fazer uma retrospectiva. Nós vimos, né, lá no primeiro vídeo do acompanhamento deste livro, que é sensacional, diga-se de passagem, é, nós vimos as 12 etapas da jornada do herói, depois nós vimos uma dissertação sobre o herói, depois nós vimos sobre o mentor, depois nós vimos sobre o guardião do limiar, certo? E hoje nós veremos sobre o arauto, certo? Vamos ver quem é o arauto e qual é a função que ele desempenha na jornada do herói, beleza? Preparados? Preparadas, crianças? Vamos lá! Arauto, se você o construir, eles virão. A Voz em Campo dos Sonhos, roteiro de Phil Alden Robinson, baseado no romance Shoeless Joel, de W. P. Kinsella. Com frequência, aparece uma nova força no primeiro ato para trazer um desafio ao herói. Essa é a energia do arquétipo do Arauto. Como os arautos da cavalaria medieval, esses personagens apresentam desafios e anunciam a iminência de mudanças significativas. Os arautos de cavalaria eram responsáveis por acompanhar as linhagens e os brasões, e tinham um papel importante de identificação das pessoas e dos relacionamentos em batalhas, torneios e grandes eventos dos governos, como casamentos. Eles eram os oficiais do protocolo de sua época. No início de uma guerra, um arauto podia ser convocado para recitar as causas do conflito. De fato, apresentar a motivação. Em Henrique V de Shakespeare, os embaixadores do Delfim, príncipe coroado da França, agem como arautos quando trazem ao jovem rei inglês. Gente, desculpa, minha leitura está péssima hoje, mas eu vou me esforçar para melhorar. Um presente ofensivo, bolas de tênis, querendo dizer que o rei Henrique servia apenas para frívolos jogos de tênis. A aparição desses arautos é a centelha que desencadeia a guerra. Mais tarde, o personagem de Montjoy, o arauto do Delfim, leva mensagens trocadas entre o rei Henrique e seu senhor durante a batalha crucial de Agincourt. No início de uma história, quase sempre os heróis encontram-se na fase do empurrar com a barriga. Levam uma vida desequilibrada, utilizando-se de uma série de mecanismos de defesa para lidar com ela. Então, de repente, um novo tipo de energia entra na história para fazer com que seja impossível para o herói simplesmente ir levando. Uma nova pessoa, condição ou informação muda o equilíbrio do herói, e nada mais será igual. Ele precisa tomar uma decisão, agir, encarar o conflito. Um chamado à aventura é anunciado, não raro por um arquétipo do arauto. Arautos são tão necessários na mitologia que o deus grego Hermes, o romano Mercúrio, foi designado a desempenhar essa função.
Hermes aparece em todos os lugares como mensageiro ou arauto dos deuses, executando alguns trabalhos ou levando uma mensagem de Zeus. No início da Odisseia, Hermes, por ordem de Atena, leva um recado de Zeus à ninfa Calipso para que ela solte Odisseu, Ulisses. Gente, só parando aqui para abrir um parênteses aqui. Eu não sei quem já jogou aqui. Estou citando esses exemplos só para você se tornar mais próximo do diálogo. Não sei se quem já jogou aqui aquele jogo Onimusha, o 3, o terceiro jogo da franquia. No Onimusha 3, que é um jogo do PlayStation 2, tem a Tengu, que é uma fada. Ela exerce o papel de arauto, certo? Ela é tipo uma mensageira dos deuses. E ela fica interditando, transitando entre o passado e o presente, né? É muito interessante. Tem muito jogo do PlayStation 2 que tem uma história interessante. E outros jogos também têm essa função aí essa função aí do arauto. Também, por exemplo, no jogo o Jack, tem o Jack 2 e o Jack 3, tem os mensageiros, né? No caso, os arautos, que às vezes são máquinas que levam mensagens de outros mundos onde está precisando da intervenção, da ajuda do protagonista. E aí tem essa intermediação. Eu estou citando isso só para você se situar aqui na narrativa, viu, gente? É só para exemplificar, viu? No início da Odisseia, Hermes, por ordem de Atena, leva um recado de Zeus à ninfa Calipso para que ela solte Odisseu, Ulisses. A aparição de, a aparição de Hermes como arauto faz a história continuar seu curso. Função psicológica, chamado a mudança. Os arautos têm a importante função psicológica de anunciar a necessidade de mudança. Algo bem no íntimo sabe quando estamos prontos para mudar e nos envia um mensageiro, que pode ser um personagem num sonho, uma pessoa de verdade ou uma nova ideia que encontramos. Em Campo dos Sonhos, é a voz misteriosa que o herói ouve dizer: se você o construir, eles virão. O chamado pode vir de um livro que lemos ou de um filme ao qual assistimos, mas algo dentro de nós soa como um sino, e as vibrações resultantes espalham-se pela nossa vida até que a mudança seja inevitável. Função dramática, motivação. Então, gente, só parando para fazer, para não ficar só lendo, deixa eu fazer uma reflexão aqui. Essa função psicológica chamada mudança é isso, é para quê? Para o protagonista, no caso o herói, já que estamos nos referindo à jornada do herói como protagonista, é para o protagonista, o protagonista que você tanto está alimentando no seu livro, através da sua escrita, é para ele não é para ele não permanecer numa zona chamada zona de conforto, porque senão ele vai cair na mediocridade, ele vai se tornar um personagem desinteressante, banal, fútil, fugaz, que não chama a atenção do leitor, entendeu? Que não topa qualquer parada, né? Mas que para em qualquer topada, né? Como a gente fala no ditado popular. Então tem que ter algo de interessante, tem que ter esse chamado à mudança, não é? Por exemplo aquele filme The Good Will, The Good Will Hunting, né? Que foi traduzido aqui no Brasil como o, o, o Gênio Indomável, né? Com o Robbie Williams. O protagonista é o garoto, só que o garoto ele aparece o mentor, né, que é o Robbie Williams, e aparece o Arauto, que é aquele professor de matemática, certo? E aí, só que o jovem, no início do filme, o cara não quer mudar, o cara não quer mudar de jeito nenhum, o cara não quer dar o braço a torcer. Mas aí eu já dou spoiler, né? Quem me desculpe, mas eu tenho que dar spoiler. Mas aí no final acontece algo extraordinário que o cara acaba mudando de vida, né? Então tem que ter esse chamado a mudança. Tem que ter uma mudança na vida do protagonista. Muita gente pensa que o protagonista é o Robbie Williams, né? Só que não é não, é o jovem. Vamos continuar. Função dramática, motivação.
Os arautos trazem motivação, oferecem ao herói um desafio e põem a história em movimento. Alertam o herói e o público que a mudança e a aventura estão a caminho. Um exemplo do arquétipo do arauto como motivador em filmes pode ser visto em Interlúdio, de Alfred Hitchcock. Cary Grant faz o papel de um agente secreto tentando recrutar Ingrid Bergman, a filha riquinha de um espião nazista, para uma causa nobre. Oferece a ela um desafio e uma oportunidade: eliminar sua má reputação e a vergonha da família ao se dedicar à causa nobre de Carrie. Mais tarde, a causa se revela não tão nobre, mas essa é outra história. Como a maioria dos heróis, a personagem de Ingrid tem medo de mudança e reluta em aceitar o desafio, mas Grant, como um arauto medieval, a faz se lembrar de seu passado e lhe confere motivação para agir. Ele faz com que ela ouça a gravação de uma briga que ela havia tido com o pai, na qual rejeitava seu trabalho de espião e declarava lealdade aos Estados Unidos. Confrontada pela prova do próprio patriotismo, ela aceita o chamado à aventura e fica motivada. O arauto pode ser uma pessoa ou uma força. A chegada de um furacão ou os primeiros tremores de terra, como em furacão ou terremoto, podem ser o arauto da aventura. A quebra da bolsa de valores ou uma declaração de guerra já puseram muitas histórias em movimento. Não raro, o arauto é apenas um meio de trazer notícias ao herói, de uma nova energia que alterará o equilíbrio. Talvez um telegrama ou uma ligação telefônica. Em Matar ou Morrer, o arauto é um funcionário dos telégrafos que leva a notícia a Gary Cooper de que seus inimigos saíram da cadeia e estão a caminho da cidade para matá-lo. Em Tudo por uma Esmeralda, o arauto de John Wilder é o mapa do tesouro que chega pelo correio e uma ligação da irmã, que está sendo mantida em cativeiro na Colômbia. Agora vamos para os tipos de arauto. O arauto pode ser uma figura positiva, negativa ou neutra. Em algumas histórias, o arauto é o vilão ao seu emissário, que talvez apresente um desafio direto ao herói ou tente induzi-lo a se envolver. No thriller Arabesque, o arauto é a secretária particular do vilão, que tenta atrair o herói, um modesto professor de escola, para uma situação perigosa com uma tentadora oferta de trabalho. Em alguns casos, um arauto vilão poderá anunciar a mudança não para o herói, mas para o público. Em Guerra nas Estrelas, a primeira aparição de Darth Vader quando ele captura a princesa Leia anuncia ao público que algo está fora da ordem antes que o herói Luke Skywalker sequer tenha aparecido. Em outras histórias, o arauto é um agente das forças do bem que convoca o herói para uma aventura positiva. A máscara do arauto pode ser usada temporariamente por um personagem que incorpore, a princípio, outro arquétipo. Um mentor com frequência age como o arauto que apresenta um desafio ao herói. O arauto pode ser o amor do herói, um aliado ou algum herói neutro, como um pícaro ou guardião do limiar. O arquétipo do arauto pode entrar em jogo em praticamente qualquer momento numa história, mas é empregado com mais frequência no primeiro ato para ajudar a levar o herói à nova aventura, seja um chamado íntimo, um acontecimento externo ou um personagem trazendo notícias de mudança. A energia do arauto é necessária em quase toda história. Pessoal, vamos parar por aqui, certo? Eu disse para vocês que. Deixa eu voltar aqui, peraí. Eu disse para vocês que eu ia fazer tintim por tintim, vídeo por vídeo, certo? Eu não vou falar de tudo ao mesmo tempo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, ok? Então eu vou deixar para o próximo vídeo para falar agora sobre o camaleão. Nós acabamos de ver sobre o arauto, né, que ele pode ser concreto ou abstrato, não é? Que ele tem a função de incitar uma mudança ao herói, tem essa função psicológica, certo? E
É isso aí. Muito obrigado desde já pela sua doce e querida companhia. Se você quiser conversar comigo, vou deixar os meus contatos aqui no vídeo, certo? Vou deixar o meu WhatsApp e o meu Gmail, caso você queira se comunicar comigo. O meu WhatsApp é 89999820768. Repetindo, 999820768, beleza? Então, muito obrigado desde já. Ah, sim, o meu Gmail é rodriguesobiratã788@gmail.com. Repetindo, rodriguesobiratã788@gmail.com. Então, se você quiser conversar comigo para a gente falar sobre a escrita criativa, falar sobre técnicas e tudo mais, e eu estou à disposição, viu, gente? Eu não tenho todo o tempo do mundo, mas eu posso responder algumas mensagens, porque eu estou atarefado de muitas coisas, mas não significa dizer que eu não vá, não quer dizer que eu não vá conversar com você, viu? Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida e quiser algum auxílio, sinta-se à vontade para conversar comigo. Então, muito obrigado, pessoal, desde já, e até a próxima, pessoal.